Oi, Carol. Bom dia para o Pedro, que estou encontrando agora, e bom dia para quem está chegando também agora no novo dia. De fato, né, foram muitos países que foram anunciando e outros nem precisam, Carol, porque funciona como uma espécie de autoembargo. Quando você já tem acordos pré-estabelecidos, essas suspensões, elas são protocolares, elas já são aguardadas. Mas a gente preparou uma arte para tentar ilustrar para quem está acompanhando a gente qual que é o impacto até aqui em relação a número de países. Então, são 3 colunas. Na primeira coluna, são os países que o Brasil, na prática, parou de certificar, e isso vale para o país todo, de acordo com os acordos sanitários que foram previamente estabelecidos. A China, como você citou, e de fato deve ser o maior impacto que a gente tem, por conta dessa relação comercial muito grande no mercado de aves entre Brasil e China. A União Europeia também, se a gente for somar os países da União Europeia, a gente tem quase 40 no total, nesse número aqui que a gente está dando de União Europeia e mais 9 países. Então, destrinchando a União Europeia, aí sobe de fato muito esse quantitativo. Canadá foi uma das últimas nações que anunciaram. Eles suspenderam a compra de carne de aves brasileiras, seguindo também o acordo sanitário que é estabelecido. E segundo o governo do Canadá, as remessas abatidas antes do dia 12 de maio, elas ainda vão poder ser importadas. Então, note que cada país tem uma especificidade. A África do Sul também foi das últimas atualizações que a gente teve. Na segunda coluna, Carol, a gente traz aí essa comunicação feita de forma oficial dessas importações do Brasil e vale para todo o território brasileiro. Então entram aí Chile, Argentina, Uruguai, México e também a Coreia do Sul. A Coreia também vou dar ênfase porque foi das últimas atualizações que a gente teve. E na terceira coluna, a gente vai entender o que são essas restrições regionalizadas. Por exemplo, muito recentemente, o Brasil fechou um acordo com o Japão. E esse acordo, essa atualização do acordo, dos protocolos, Carol, fez com que a gente tivesse já de imediato uma suspensão pelo Japão, não de toda a exportação de todo o Brasil, mas algo muito regionalizado, inclusive apenas a área do município de Montenegro, não é nem no estado do Rio Grande do Sul, é realmente só o município. E esses outros 3 países que estão na mesma coluninha do Japão, a gente também tem expectativa de decisões regionalizadas. A diferença é, tanto Emirados Árabes Unidos, quanto Arábia Saudita, quanto Filipinas, nessas 3 localidades do mundo, a gente ainda não teve nenhuma manifestação das autoridades. Mas também, pelos acordos e protocolos previamente estabelecidos, a gente tem uma expectativa de regionalização. Não são localidades que vão chegar e vão, Brasil, suspendemos a exportação do frango que vem de qualquer lugar do seu país. Não, não é isso. Vai ser regionalizado. Expectativa, inclusive, em relação ou à área afetada, que é Montenegro, hoje é o que está valendo, né, de forma oficial, ou ao estado do Rio Grande do Sul. E é interessante, Carol, porque nas próximas horas, quais são as 2 expectativas que a gente tem? Primeiro, entender como que vai ser a comunicação do Ministério da Agricultura em relação a esses casos que são considerados suspeitos. Nossa reportagem lá no Rio Grande do Sul estava trazendo para a gente, né? A gente tem casos no próprio estado que ainda estão sendo avaliados. A gente tem um caso também em Aguianópolis, uma cidade do Tocantins que está bem distante do Rio Grande do Sul, mas também tem um caso considerado suspeito. As autoridades estão investigando, pode ser que seja, pode ser que não. Então, depende dessa oficialização também das secretarias de agricultura dos municípios, dos estados, diretamente com o Ministério da Agricultura, para a gente ter ou não uma evolução em relação a esses casos. Mais especialistas, e a gente conversou com muitos especialistas ao longo dos últimos dias, tanto Pedro quanto eu, Carol, eles apontam o seguinte: o Brasil, ele tem fatores que ajudam a explicar o porquê que esses casos demoraram tanto a serem verificados aqui em território brasileiro, enquanto mundo afora, vários países já lidavam com esse problema da gripe aviária. Tem o fator geográfico, isso é importante para a gente entender aqui no Brasil, e tem também o perfil de criação de aves no Brasil.
esses criadouros, eles não ficam próximos de locais onde você tem essa migração de aves. E essas regras ajudam justamente a gente ter esse perímetro, digamos assim, que a natureza também ajuda a gente, porque não tem não é que não tem risco, mas tem bem menos risco de contaminação de uma ave migratória, uma ave que está ali solta na natureza, vir de outra localidade, mundo afora, com o vírus e poder infectar as aves dos criadouros. Então, isso ajuda a gente a explicar também o porquê que não é esperado das autoridades brasileiras que a gente tenha uma proliferação de casos, sobretudo por conta desse perfil e por conta de todo o trabalho de prevenção que vem sendo feito nos últimos 2 anos, porque 2 anos atrás é que a gente teve a primeira identificação, mas em aves silvestres. A diferença é que agora a gente tem o primeiro indicativo em relação a aves de granjas. Carol.